Heinrich Himmler foi um dos principais arquitetos do Holocausto nazista. Nascido na classe média e filho de uma professora, ele se tornou uma das figuras mais infames da história moderna. Ele foi a força motriz por trás da tentativa alemã de criar uma raça superior e ordenou o genocídio de milhões de pessoas. Quando ela foi presa, tinha apenas 3 anos e foi assassinada em Auschwitz em 1942. A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir. E para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. Uma das coisas que mais me assusta sobre Himmler é que, se você olhar para o começo da vida dele, ele é um cara que cresceu até que bem de vida em uma família de classe média. Não parece haver nada no início da infância dele que possa ter levado ele a ser meio que um arquiteto do horror durante todo o regime nazista. Eu acho que dá para analisar a relação dele com o pai. Foi marcada pela distância, pela falta de afeto, por uma decepção que pode ter afetado sua susceptibilidade para a radicalização. Eu acho que ele era muito inseguro, de certa forma. Conforme ele se tornou um jovem, não estava totalmente formado. Então eu acho que aqueles grupos radicais nos quais ele entrou foram o que ofereceram um norte que ele tão desesperadamente queria. Dá a impressão de que Himmler estava tentando se encontrar. Alguém que está em busca de um caminho é suscetível a ser atraído por esses tipos de movimentos de radicalização. E ele estava bastante suscetível a isso. Eu ainda acho que tem muita distância entre participar de um ambiente com uma política radicalizada e acabar se tornando um dos principais membros de um sistema nazista de terror, repressão e assassinato em massa. Mas como foi exatamente que ele deu esse salto? A resposta está no berço de origem do poder nazista na Alemanha, Munique. E foi por isso que eu vim para cá. O que eu estou tentando entender é como Heinrich Himmler acabou se tornando tão radicalizado. Bom, isso aconteceu em Munique. Eu me encontrei com o jornalista freelancer Michael Trummer, que cobre atividades da extrema-direita na Alemanha hoje e conhece muito bem a história. Foi aqui em Munique que o jovem Heinrich Himmler começou sua descida rumo à escuridão. Himmler tinha apenas 19 anos e era filho de uma professora. Ele era muito jovem para lutar na Primeira Guerra Mundial, mas se encontrou no meio da ação, no rescaldo da derrota da Alemanha. Nossa, que prédio bacana. O Michael me leva para um local que foi essencial para o desenvolvimento político do jovem Himmler. Uma cervejaria. As cervejarias eram bem populares, sempre lotadas, barulhentas. A maioria eram homens, tomando cerveja, curtindo a noite e escutando as conversas políticas e se radicalizando gradativamente. Então esse aqui era um local onde as pessoas vinham para ouvir sobre política, discutir política, mas também onde entravam em contato com os maiores líderes da extrema-direita, como o Hitler. Com certeza. Em 1921, Hitler liderava o jovem partido nazista. Pelas cervejarias de Munique, ele vociferava contra os judeus e os comunistas e atraiu o interesse dos estudantes e dos desempregados. Entre eles, estava Heinrich Himmler. Durante a crise após a Primeira Guerra, se tornou muito comum culpar os judeus por toda a miséria que recaiu sobre a Alemanha. E os antissemitas acusavam os judeus de serem leais apenas entre eles e aos interesses internacionais. Então espalhou-se a ideia de que os judeus endinheirados haviam traído a Alemanha por interesses próprios. Nós sempre vemos que aqueles que se sentem desamparados pela sociedade vivem tentando se encontrar em busca de algum sentido e sentem dificuldade de conseguir. E acharam um bode expiatório para pôr a culpa pelos problemas. É mais fácil do que fazer uma autocrítica. Mas como foi que o Heinrich Himmler se envolveu com o movimento nazista? Ele era um dançarino muito talentoso e ele participava de grupos de dança que promoviam os encontros nas cervejarias de Munique.
Ele se tornou nazista por causa da dança? Foi assim que ele teve contato com os fascistas. Um Himmler dançarino é uma imagem difícil de digerir, especialmente quando consideramos que muitos dos homens ao redor dele eram veteranos da Primeira Guerra. O militarismo era uma parte importante da cultura alemã naquela época, eu imagino. Isso mesmo, o militarismo era muito importante, era o que formava a imagem do homem ideal naquela época. O Himmler era fascinado pelos militares desde muito jovem. Um divisor de águas na juventude de Himmler foi o fato de que ele era muito jovem para se alistar para a Primeira Guerra. O irmão dele serviu, e Himmler ficou ressentido de não ter tido a oportunidade de provar o seu valor caso se alistasse também. Ansioso pelo contato com verdadeiros heróis de guerra, Himmler se filiou ao Partido Nazista em 1923. Poucos meses depois, ele participou da tentativa de Hitler de derrubar o governo democrático da Baviera, no que ficou conhecido como o Golpe da Cervejaria. Himmler não tinha nada além de uma ambição implacável, e ele sabia que se quisesse se destacar dentro do partido nazista, ele teria que ficar o mais perto possível de um homem que era Adolf Hitler. E onde estava o Himmler no momento do golpe? Na verdade, ele estava aqui nessa cervejaria. Bem aqui? Bom, talvez não aqui nessa Mas mesa, foi mas exatamente aqui neste salão. nessa cervejaria aqui? Isso. Caramba! Foi nessa cervejaria, há quase 100 anos, que Himmler se juntou à linha de frente de um novo e perigoso movimento político. Durante o golpe da cervejaria em 1923, devia ter aqui algumas centenas de pessoas, muitas pesadamente armadas, todas aguardando por ordens para sair e cumprir objetivos pela cidade. E para o Himmler deve ter sido um grande momento, porque era sua primeira participação importante no partido nazista. Sim, aquele foi o momento de Himmler provar que ele era um soldado, que ele ia lutar pela causa. Ele finalmente poderia mostrar a sua coragem. Era o momento do Himmler. Ele marchava pelas ruas pronto para tomar Munique e seguir rumo a Berlim. Mas os nazistas foram impedidos e o golpe acabou fracassando aos pés de um icônico monumento militar, o Feldenhalle. Ali, durante um confronto com a polícia de Munique, 14 manifestantes nazistas foram mortos e dezenas foram presos, incluindo o próprio Hitler. Foi um momento importante na escalada do partido nazista, que continua a ressoar entre apoiadores da extrema-direita até hoje. O Michael me trouxe até uma praça próxima, onde hoje um grupo de protestantes anti-imigração vai marchar pela sua agenda extremista. Tem muita gente na Alemanha que não tem permissão para estar aqui. Eles têm que voltar para os países deles. E se eles não fizerem isso, a gente tem que resolver de outro jeito. Como assim, de outro jeito? Guerra civil. Guerra civil? Então você está me dizendo que vocês mesmos começariam uma guerra civil para forçar a imigração? Isso. O Islã não é compatível com a sociedade alemã. Nós estarmos no século XXI. E essas pessoas dizerem que querem reviver uma época de violência, para mim, é extremamente perturbador e bem assustador. Se nós não lembrarmos da história, não vamos lembrar das lições do passado. E esse pode ser um momento catastrófico para todos. Os paralelos entre o que eu acabei de ouvir e o que aconteceu aqui há mais de 70 anos são inconfundíveis. O mais assustador foi ele falando sobre violência e uma possível guerra civil na Europa. Ele deixou bem claro quando fez uma declaração ao microfone. Eu, no geral, não gosto de muçulmanos, não é culpa minha, mas eu não gosto deles. Esse ódio por certos grupos certamente deu gás para a ascensão nazista na época. Hoje em dia, eles estão focando em um alvo diferente, mas de qualquer forma, eles cultivam pensamentos radicais contra um certo grupo. São abertamente racistas. E como você se sente com relação a isso? Eu acho que é muito perturbador e assustador que um movimento como esse tenha seguidores e se reúna no centro de uma cidade como Munique. Era desse mesmo jeito na época de Himmler, quando sua inclinação ao fascismo fez participar da tentativa de golpe do Hitler. No dia seguinte, Michael e eu fomos para Feldenhalle, onde a tentativa foi interrompida.
Este é o lugar onde o golpe da cervejaria foi derrotado. Isso. Então este aqui era um lugar muito importante para os nazistas. O que foi que eles fizeram com esta região quando estavam no poder? Durante o período em que governaram, todos os anos eles faziam grandes comícios aqui e as pessoas tinham que fazer a saudação do Hitler quando ele passava. Então, basicamente, isso foi transformado em um santuário. Sim, isso foi transformado em um santuário. Era um local bem importante para os nazistas na época e até os dias de hoje. Mas como assim ainda é um santuário? Bom, num comício de extrema-direita lá para baixo, um grupo de 10 se separou dos outros, caminhou até este local, marchou a escadaria acima e gritou "Hasta la vista, antifascista!" e fizeram uma quase saudação do Hitler. Hoje, essa saudação infame é uma ofensa criminal na Alemanha e em muitos outros países europeus. É chocante saber que um gesto parecido ainda está sendo usado em um local público. Então você está me dizendo que há 2 anos, um grupo de homens subiu essa escada aqui e quase fez a saudação do Hitler. É isso aí, eu te mostro o vídeo. Eu filmei eles naquele dia. Você filmou aquilo? Sim. Tá, deixa eu ver. Não dá nem pra acreditar. Olha, dá pra ver aqui no vídeo. O grupo estava parado lá em cima, na frente da estátua, cantando, e aqui dá pra ver o cara fazendo a saudação do Hitler. Eu tô vendo. Na minha busca para descobrir onde Heinrich Himmler se encaixa no círculo próximo de Hitler, eu fui distraído pelo fato de que neonazistas ainda se reúnem em Munique 70 anos após o fim da guerra. Olha isso, minha nossa. É uma lembrança perturbadora de como os jovens podem ser seduzidos pela ideologia da extrema-direita, assim como Himmler, em 1923. Você deve ter se arrepiado vendo isso ao vivo. É, foi tudo bem devastador. A polícia de Munique foi criticada por não ter impedido as pessoas de subir ali. Porque é ilegal fazer manifestações lá naquele local. Eu fico imaginando que um turista de Munique que não conhece a história jamais faria essa ligação, porque essa é uma construção com a aparência do século XIX. Não tem muito a cara para mim de ser um local que é considerado um santuário da extrema-direita ou nazista. Você tem razão. A maioria das pessoas aqui não tem toda essa noção do significado histórico. Depois que a tentativa de golpe nazista foi debelada aqui no Feldenhalle, Adolf Hitler foi mandado para a cadeia. Mas Himmler saiu ileso e sedento por mais. Quando foram processar as pessoas por envolvimento na tentativa de golpe, decidiram que não havia provas suficientes contra ele para uma acusação. E isso virou uma oportunidade para Himmler, porque como alguns dos líderes do nazismo estavam presos, foi possível que Himmler assumisse um papel na organização com a divulgação e disseminação de informações. Em 1927, Himmler se tornou o líder do partido na Baixa Baviera. Logo após, foi escolhido como líder da unidade de guarda de elite dos nazistas, conhecida como SS. Ele logo expandiu a unidade para ganhar mais poder dentro do partido. Ele fez um discurso sobre as conspirações judaicas e ajudou a popularizar a ideia da supremacia ariana. Uma raça superior, dominada pelos alemães loiros de olhos azuis. Em todo esse contexto dessa teorização racial, as pessoas começaram a ver os judeus não só como um grupo religioso diferente, mas como seres humanos diferentes, como uma espécie fundamentalmente distinta. Continuando minha viagem, eu fui para a cidade de Steinhofen, no leste de Munique, me encontrar com uma mulher que entende melhor do que qualquer um como as crenças de Himmler sobre pureza racial foram levadas ao extremo. Nossa, esse deve ser o portão original do local. Ah, olha aqui. É o emblema da SS. Muito assustador. Este é o local de um programa secreto aterrorizante criado pelo próprio Himmler e conhecido como Lebensborn. Oi, eu sou o James. É um prazer te conhecer. Gisela Heidenreich é um produto daquele programa. O que aconteceu com ela foi tão traumatizante que hoje ela é uma terapeuta familiar. Certo. Então, esse foi o primeiro lar do Lebensborn. A instituição foi criada por Himmler em 1935 e depois ele construiu a primeira e maior das casas aqui. Esse é um legado com o qual ela vai ser obrigada a conviver durante toda a vida.
O programa Liebesborn consistia do nazismo e da teoria racial colocados em prática. Era essencialmente um centro de reprodução para membros da SS engravidarem mulheres esbeltas e loiras, que eram bem parecidas com as mulheres saudáveis que os nazistas gostavam. O objetivo era criar o máximo de amostras arianas possível. Por quê? Porque acreditavam que aquele tipo de ser humano era melhor do que um ser humano de outro grupo racial. Era simples assim, era puro racismo. Heinrich Himmler tinha um interesse especial pelo programa. Ele se certificou de que as mães fossem selecionadas conforme a adequação racial. E até acredita-se que ele se considerava o padrinho de toda criança nascida no mesmo dia que ele e ordenou que os agentes da SS procriassem em nome da nação com um mínimo de 4 filhos cada. E aqueles que não tinham 4 filhos? Eles podiam ter filhos bastardos fora do casamento. Ah, entendi. Porque ele dizia, não podemos desperdiçar esse precioso sangue alemão. Então os nazistas selecionavam as pessoas que vinham para cá segundo características creio que raciais. Era isso mesmo. Com certeza era o outro lado do Holocausto. E existe uma realidade sombria com relação ao profundo conhecimento de Gisela sobre esses eventos. A minha mãe era uma mulher loira e alta e o meu pai era um agente loiro e alto da SS. E como foi para você descobrir que o seu pai era um agente da SS? Foi terrível. Eu não queria ter sido feita por um homem que matava outros. Eu quis me suicidar. É sério? Sério. Gisela nasceu depois que a mãe dela teve um caso com um agente da SS casado. Himmler encorajava os agentes a fazer isso para que tivessem o máximo possível de filhos arianos. Ele criou casas do Liebesborn para abrigar bebês da SS por toda a Europa sob domínio nazista. Cerca de 8.000 crianças ilegítimas nasceram na Alemanha e mais 12.000 na Noruega. Mas após a guerra, essas crianças tiveram que crescer com o estigma de seus nascimentos. Uma professora na frente de toda a sala me disse, tem alguma coisa errada aqui no seu arquivo. Não tenho o nome do seu pai. Qual é o nome do seu pai? Eu falei, eu não sei. E a sala de aula inteira se acabou na risada. Aquela foi a primeira vez que eu percebi que tinha algo de muito errado comigo. Foram anos difíceis. Na minha missão para determinar onde Heinrich Himmler se encaixa na hierarquia do mal de Hitler, eu estou falando com Gisela Heidenreich para saber mais sobre o programa racista de procriação dele, chamado Liebesborn. E como é ver este lugar? Eu lamento e tenho medo. Como é que eles puderam fazer isso? Como é que eles tentaram produzir pessoas especiais que deveriam, no futuro, representar a Alemanha? Tá. E isso me deixa bem triste e me sentindo culpada, porque eu realmente me sinto parte de todo esse sistema. Então... A reprodução ariana pode ter sido o foco primário do programa, mas Himmler o elevou a outro patamar. O programa Liebesborn não existia só para os homens da SS engravidarem as mulheres alemãs ideais. Também era utilizado para o sequestro de crianças. Quando os nazistas tomaram vários territórios, eles mandavam funcionários da SS que saíam pelos vilarejos e cidades em locais como a Polônia e a Ucrânia e... Oh, tem uma criança loira, ariana de verdade. Vamos tirar ela dos pais, levar para a Alemanha, dar um nome alemão e fazer ser adotada por uma bela família alemã. E vai ser outro ariano adicionado ao grupo. Era uma coisa totalmente demoníaca. Havia mais de 200 crianças aqui. Mais de 200 crianças? Sim, sim. Eles punham aqui todas as crianças que eles tiravam das outras casas. O Liebesborn foi uma das maiores provas do terror que era a criminalidade do Terceiro Reich. Não tinha nada de bom aqui. Uma das coisas mais difíceis de se entender sobre o nazismo era o senso deles de certo e errado. Muitos deles pareciam acreditar de verdade que aqueles comportamentos abomináveis eram realmente, de fato, certos e justificáveis. Só de imaginar esse local é um absurdo.
O Himmler criou o programa Lebensborn pretendendo criar uma super raça mítica ariana. Só que o próprio Himmler não tinha nada de alto, cabelo loiro e olhos azuis. O ideal que deixava os nazistas obcecados. A Gisela abriu os meus olhos para a maneira vil pela qual o ideal racista de Himmler destruiu tantas famílias. Mas a ideologia ariana dele ia além da purificação racial. Quando Hitler e os nazistas chegaram ao poder em 1933, a SS de Himmler já era uma força extremamente influente. Logo depois, Himmler assumiu o controle da segurança interna e do policiamento da Alemanha. Sob sua liderança, a SS começou a perseguir todas as vozes dissonantes, incluindo comunistas, judeus, líderes religiosos e qualquer um que se manifestasse contra o partido. Tudo isso era parte de um plano maior para mudar fundamentalmente o tecido social da sociedade alemã. Eu estou indo para as florestas de Westfália, 440 quilômetros a oeste de Berlim, para entender mais sobre o objetivo principal de Himmler. E tudo aconteceu aqui, no castelo de Wewelsburg, o lar espiritual da SS. O que Himmler queria para a SS era evoluir aquela unidade de elite para ser o modelo da virilidade ariana do Nordeste nórdico. Altos, loiros, atléticos e inteligentes. E Himmler queria muito um castelo para ser um Camelot, por assim dizer, para seus cavaleiros. Quais cavaleiros? Os membros da SS. E quando ele viu Wewelsburg, caiu como uma luva. Himmler via Wewelsburg como um retiro de luxo para os líderes da SS, onde poderiam mergulhar nas histórias lendárias e no folclore. Hoje, o castelo é um museu sobre os horrores que a SS cometeu. Podemos ir ver o uniforme. Claro, vamos lá. Markus Moors é o curador. É bem impressionante. Qual era o significado de ter um uniforme preto que nem esse? O uniforme preto mostrava a SS como uma parte da elite do movimento nazista. O uniforme da SS é um dos símbolos mais icônicos do terror da Segunda Guerra Mundial. Ele foi projetado para causar medo e fazer os agentes de Himmler se sentirem superiores. Certa vez, Himmler proferiu que só olhar para o uniforme da SS já bastava para deixar alguém doente. O objetivo da SS era propagar violência e isso, é claro, é um símbolo de toda essa violência. Eu sei que é só um uniforme, mas só de olhar para ele, de perto e sabendo o que ele representa, eu não consigo deixar de me sentir enojado. Em vez de destruir essa história, Markus está determinado a mantê-la viva para que os outros não a esqueçam. Caramba! Eles sempre recebem grupos escolares que vêm aqui para aprender a verdade sobre o nazismo. Eu me sinto em um salão medieval. O que era aqui? Era chamado de Obergruppenführersaal. Os generais da SS usavam como salão. Ah, e era especificamente para a liderança da SS? Para a liderança, para os generais. Entendi. E oficiais mais altos da SS. Eu percebi que tem 12 colunas. O que elas representam? Não sabemos ao certo. O que eles podiam ter em mente era alguma coisa parecida com a lenda do rei Arthur e os 12 cavaleiros. Ah, então isso é uma distorção da lenda do rei Arthur. Ele se enxergava como o líder, como um tipo de sucessor de uma ordem de cavaleiros medievais. A longo prazo era para Wewelsburg acabar se tornando um tipo de templo do nazismo. Aquele seria um local para o qual os homens da SS iriam e adorariam, por assim dizer, a existência da SS. E no coração de toda religião estão os símbolos. E o que é isso aqui no meio? Esse ornamento aqui no meio do salão dos líderes supremos é conhecido como o Sol Negro. O Sol Negro? O Sol Negro, isso. E o que significa? Não sabemos. Mas tem alguma ideia? As pessoas que se posicionavam aqui neste local talvez tivessem a sensação de que estavam no centro do mundo. No centro do mundo, mas de um modo simbólico. Então esse símbolo é usado por membros da extrema-direita ou neonazistas ainda hoje?
Dá para encontrar na internet, na Austrália. Você vai encontrar nos uniformes das milícias nacionalistas ucranianas e nas manifestações de neonazistas em Charlottesville. Sim. Tinha bandeiras exatamente com esse símbolo aqui. Tinha gente balançando bandeiras nos Estados Unidos com esse símbolo aqui? Símbolos nazistas continuam tendo um papel bem importante no fascismo moderno. Perto do fim da minha visita a Wewelsburg, descobrimos evidências de que o castelo ainda pode atrair extremistas atualmente. O que é isso? Na minha visita ao castelo de Wewelsburg para conhecer mais sobre a principal ambição de Heinrich Himmler para a SS, eu fico chocado ao saber que alguns visitantes ainda podem estar celebrando os nazistas em vez de aprendendo com seu legado de terror. Alguém veio aqui do nada e desenhou uma suástica no chão. Considerando o passado sombrio, por este prédio está ligado à história da SS. É muito, muito assustador. Como se sente com isso? Bom, é claro que com raiva. Somos uma instituição que educa as pessoas sobre o que o nazismo e a SS foram de verdade. O quão importante é para você garantir que esse local não vire um santuário nazista? Bom, é para isso que nós trabalhamos, é claro. O que o nazismo significou foi perseguição de pessoas, foi agressão a pessoas, o assassinato de pessoas. Não tem lado positivo para se encontrar no nazismo. Isso é impossível. Himmler ter usado Wewelsburg como uma catedral do nazismo pode ter sido perturbador. Mas suas crenças distorcidas tomaram uma forma bem mais aterrorizante. E é para lá que eu vou em seguida, para o local no qual alguns dos foram cometidos. Eu nunca estive em um campo de concentração antes. Sei. É a minha primeira vez. Eu sei que é importante estar aqui, mas sendo bem honesto, eu não estou nada ansioso. Muita gente fala a mesma coisa e mesmo agora, tantos anos depois, ainda é um lugar bastante assombrado e que muita gente tem uma sensação. Alexander Pierman é um arquivista que trabalha no Memorial de Dachau, 30 quilômetros a norte de Munique. Mas é claro que eu me solidarizo. Essa frase é muito famosa. Pode me dizer o que significa e por que ela está aqui? Ela é mesmo bem icônica. Arbeit macht frei. Então, o trabalho liberta. Dachau foi o primeiro campo de concentração nazista criado por Heinrich Himmler. Os nazistas, logo no início de tudo, divulgavam a abertura dos campos de concentração. É sério? Eles queriam criar uma ilusão e diziam: estamos levando as pessoas ruins que são responsáveis por todo o mal da Alemanha antes de nós assumirmos e vamos colocá-las nesses campos de concentração. E com o trabalho pesado, nós vamos reabilitá-las. Então esse era um sistema prisional para reabilitar pessoas que eram vistas como indesejáveis para a nação. Exatamente. A realidade que eles passavam era que o trabalho nos campos era realizado pelos nazistas pura e simplesmente para consertar os detentos. Himmler foi o principal responsável por estabelecer como os campos eram projetados e administrados. Himmler criou uma nova categoria da SS, as Unidades da Caveira, que existiam para gerir os campos de concentração. Isso foi certamente uma parte essencial da construção do poder de Himmler. Ele que comandava, ele punha homens de confiança para cuidar de cada um dos campos e que se reportavam a ele. É bem sinistro, né? Totalmente. Este local tem o nome de Appelplatz, a Praça da Chamada, e foi projetado para fazer os detentos se sentirem pequenos, bem insignificantes, para intimidá-los. Bom, essa área tinha capacidade para receber 40 mil detentos de uma só vez. 40 mil pessoas, bem aqui, Exatamente. na nossa frente. Isso aí. Devia ser uma coisa aterrorizante estar aqui. Era aqui que os guardas sádicos da SS reuniam os prisioneiros para a chamada antes de começarem as 12 horas diárias de trabalho forçado. Depois que a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, o fluxo de prisioneiros para Dachau cresceu constantemente e o campo foi expandido. Que lugar é esse?
Isso é uma reconstituição de como os dormitórios eram na época. E quantas pessoas ficavam nesse dormitório? Mais tarde, no campo, no período de 1944 a 45, cada dormitório abrigava 500 detentos. Havia muitas doenças. E os detentos só valiam o que eles podiam oferecer para a indústria bélica alemã. Então, as pessoas eram literalmente levadas para o chão. Então quer dizer que o lugar estava superlotado, as pessoas famintas e a SS os fazia trabalhar até morrer. Morria tanta gente que a SS decidiu construir uma instalação para ser crematório. Assim, os corpos poderiam ser descartados aqui mesmo. Isso é uma barbaridade. E sob o comando de Himmler, Dachau se tornou um protótipo. Himmler realmente considerava as pessoas nos campos de concentração como abaixo de seres humanos, os Intermenschen, ou sub-humanos. E quando ele passou a considerar essas pessoas como se fossem animais, ficou tranquilo para usá-las como ferramentas. Himmler supervisionou todo o sistema de campos, mas tinha um interesse especial por Dachau. Foi lá que ele ordenou que os detentos construíssem uma grande horta chamada a plantação. Por que o Himmler quis construir uma plantação do lado desse campo de concentração? Ele tinha interesse em remédios herbais. Um dos projetos, como parte dos experimentos com humanos, ocorreu bem aqui. Mais de 1000 detentos foram infectados com malária e várias ervas e especiarias foram usadas para tentar tratar a malária. Espera, então eles infectavam propositalmente os detentos aqui com malária? Sim. Eles não tinham nenhum tipo de dilema moral. O fato das pessoas morrerem enquanto tentavam encontrar remédios alternativos para manter os alemães vivos era um preço que eles queriam pagar. Um preço terrível. Totalmente. Uma das questões mais marcantes sobre o nazismo era a capacidade deles de dissociação, de conseguir cometer esses atos de atrocidade contra um certo grupo de pessoas e ainda sabe-se lá como deitarem a cabeça no seu travesseiro. Tudo o que pensamos como as piores atrocidades nazistas quase sempre foi iniciativa do Himmler. Ele foi responsável pela expansão do sistema de campos de concentração e foi ele quem criou os primeiros campos, que foram projetados especificamente como centros de extermínio. Para te dar um pequeno exemplo, o Campo da Morte, em Treblinka, ficou aberto por cerca de 11 meses. Nesses 11 meses, quase 1 milhão de pessoas morreu. 1 milhão de pessoas em 11 meses? Isso dá o quê? 100 mil por mês. Campos da morte, como o de Treblinka, na Polônia, chegaram a esses números pelo uso de câmaras de gás especialmente projetadas, nas quais as pessoas eram assassinadas em massa. Para muitos, em campos de concentração como o Dachau, a última parada nas suas jornadas foram essas câmaras. Se houve uma pessoa responsável por tudo isso, foi Heinrich Himmler. Para mim é bem assustador que uma pessoa possa ser tão má e que possa ter tido esse tipo de visão diabólica para criar locais como esse e cometer atrocidades e mortes em massa em uma escala tão alta. Como é para você, no sentido emocional, lidar com esse conteúdo diariamente? Por mais que possa parecer clichê, é uma honra trabalhar aqui. É uma honra poder manter essa história e esses eventos vivos para que possamos, eu espero, aprender com eles. É importante compreender que se estima que 40 mil pessoas tenham sido mortas aqui pelos nazistas há menos de 75 anos. Como alguém pode ter criado uma coisa tão demoníaca? É por isso que Himmler é considerado o arquiteto da solução final. Ele foi essencial para os assassinatos sistemáticos não só de judeus, mas de todos considerados inimigos do Estado. A maioria deles não era ameaça para ninguém. A Miriam Grunbaum, quando foi presa, tinha apenas 3 anos de idade. Só 3? E foi assassinada em Auschwitz em 1942. Nossa. Bom, James, o que eu vou te mostrar são 13 Stolperstein Pedras do Tropeço. Na minha missão para determinar onde Heinrich Himmler se encontra na hierarquia do mal de Hitler, eu retornei a Munique. Eu estou aqui para me encontrar com o jornalista Thierry Schwartzberg e saber mais sobre o maior memorial do mundo.
Em todo lugar que os nazistas mataram pessoas, judeus, ciganos, homossexuais, tem Stolperstein. E você vai ver que não tropeçamos sobre elas, apesar do nome. Nós debruçamos sobre elas, e é isso que vamos fazer. O projeto Stolperstein começou em 1992. Cada placa de bronze relembra uma vítima que sofreu nas mãos dos nazistas, dos milhões de mortos nos campos de Himmler, juntamente com os milhares que sobreviveram a eles e até aqueles que fugiram da perseguição. Vocês celebram não só as pessoas que foram mortas, mas também aquelas que sobreviveram à perseguição, mesmo sofrendo com ela. Isso. Essas Stolperstein são para 3 famílias judaicas. Nessa família aqui, os Roseners, como dá para ver, tem mãe, pai e 4 filhos. Veja só, dá uma olhada aqui. Miriam Grunbaum, quando ela foi presa, tinha apenas 3 anos. Só 3? Só 3 anos. E ela foi assassinada em Auschwitz em 1942. Veja, eu tenho filhos. Como é que pode matar crianças? Como se mata alguém de 3 anos? Pois é, eu realmente não consigo assimilar uma coisa assim. Eram pessoas totalmente inocentes. Inspiradas pelo ditado talmúdico, uma pessoa só é esquecida quando seu nome é esquecido, as placas evocam a memória daqueles que os nazistas tentaram apagar. Quando uma placa fica pronta, é instalada no chão, na frente da casa da vítima. Cada texto começa com "Aqui viveu". O Stolperstein não é só um projeto de celebração, mas inclui uma família. Uma família que é formada pelas vítimas, formada pelos seus descendentes, familiares, é formada pelas pessoas que doam as placas, as pessoas que pesquisam as placas e as pessoas que vêm aprender sobre o Holocausto ao debruçar sobre elas. E não tropeçar, mas debruçar sobre essas Stolperstein. Thierry e outros voluntários frequentemente lustram as placas para que não deixem de ser vistas. Aqui está a água. Tá bom? Material de polimento. Aqui está a esponja. As esponjas estão meio molhadas. E é só esfregar? É, dá uma esfregadinha. E tente não se sujar no processo. Tá ficando muito bom. Ótimo. Agora veja o milagre. Olha como elas ficam bonitas. É incrível. Elas estão brilhando. E são mesmo bem bonitas. Sim. E feitas à mão. Esse é o objetivo. Dá para dizer que somos artistas. Esse é um projeto de arte, não de produção em massa. Não é algo que precisa ser feito à mão. A gente tem que pôr as mãos no chão. O projeto levou à criação de mais de 70 mil Stolperstein espalhadas por 24 países. Mas é só uma gota no oceano. O objetivo é relembrar cada uma das pessoas perseguidas pelos nazistas, incluindo sobreviventes. Nós temos que pôr 18 milhões de Stolperstein no chão. 18 milhões? E já foram 70 mil. É um trabalho que vai demorar um pouco. Vamos ficar ocupados por gerações. Que incrível. Deve ser recompensador para você fazer isso ao mesmo tempo em que mantém a memória dessas pessoas viva. Sim, e eu acho que cada pessoa deve ser lembrada. O destino de cada uma faz doer o estômago, te revira por dentro. Faz perceber que, como você e eu, todo mundo, essas pessoas só eram pessoas normais vivendo a vida, até que um dia alguém disse: você vai morrer, vai ser perseguido. E elas perderam tudo. Eu acho que para os meus filhos e para quem ainda vai nascer, as Stolperstein são a maior garantia de que jamais viveremos algo como o nazismo de novo, porque nos lembramos de como foi fácil de acontecer e que aconteceu. E é por isso que elas nunca foram tão importantes como são hoje. Pelas evidências que eu recolhi de nazistas atuais nas ruas da Alemanha, essas placas parecem ser símbolos reluzentes em um mundo que mergulha na escuridão. Também são a conclusão adequada da minha jornada para compreender o papel de Heinrich Himmler no Holocausto. Agora está na hora de finalmente determinar onde esse nazista diabólico se encaixa na corrente do mal de Hitler. Para mim, Himmler era especialmente assustador porque ele sabia que o que fazia era errado. A minha visita à Alemanha ajudou a formar o meu conhecimento sobre o papel que Heinrich Himmler desempenhou no regime nazista. Agora está na hora de decidirmos onde devemos colocá-lo na hierarquia. Usando o nosso baralho especial, eu quero determinar a colocação de Himmler no Hitler e sua corrente do mal.
Observando o início da vida do Himmler, uma coisa que me chamou a atenção foi como a família dele era estável. Mas, de repente, na juventude, ele foi atrás de um movimento político radical. Acho que ele queria desesperadamente lutar. Era muito jovem para lutar na Primeira Guerra Mundial e sempre sentiu um enorme incômodo por dentro por isso. Havia o desejo de tentar se enquadrar e a inabilidade de conseguir. Sem contar que o contexto da sociedade na época tornava ele sujeito à radicalização. Vi de perto como a radicalização dos anos 1920 espelha o que acontece hoje. Para Himmler, a necessidade de ser superior era mais profunda. Ele não queria apenas manter a Alemanha com os alemães. Ele queria criar uma raça ariana. Curiosamente, é um exemplo bem pessoal da maneira como a pureza e as ideias de degeneração e contaminação eram presentes na sociedade nazista e no regime nazista. Da pureza racial, indo até o conceito do que o indivíduo nazista deveria ser como homem, do tipo de pureza sexual que devia praticar. E Himmler não foi um agente qualquer da SS. Ele pode não ter puxado nenhum gatilho, mas foi responsável por assassinatos em uma escala industrial. O lugar que eu visitei e que eu acho que teve o maior impacto sobre mim foi Dachau, porque eu fiquei muito impressionado com a brutalidade do sistema que ele criou e supervisionou. Não podemos subestimar o papel do antissemitismo, o papel da teoria racial e o papel da crença em uma supremacia racial nas políticas de Himmler e na visão dele. Você tem toda a razão. Himmler foi especialmente responsável por isso. Para mim, a resposta curta é: sem ele, não teria ocorrido na extensão que ocorreu. Sim, o conceito de campos de concentração tinha sido inventado antes do período nazista, mas foi esse homem que realmente os moldou para chegarem a esse fim aterrorizante. Anthony, o que acha? O Himmler foi a figura que pôs tudo em prática, que criou os campos e que os guiou para a solução final. Então, no final da Segunda Guerra, o Himmler estava supervisionando o terror nazista e o aparato de assassinatos em massa. Ele era um homem extremamente poderoso. Ele se sentia confortável com todo esse poder? Acho que ele se mostrava sereno por fora. Sim, ele parecia estar bem confortável, mas por dentro ele se debatia furiosamente, porque ele sabia que o que fazia era errado, de maneira muito profunda. E ainda assim, ao mesmo tempo, ele parecia ter uma capacidade única de dissociação. Ele reconhecia o certo e o errado. É incrível mesmo ele ter continuado a fazer o que fazia, ter mantido tamanha fidelidade à ideologia. Eu acho que é isso que o torna o próprio mal. Ele sabia que o que fazia era errado. É isso que o torna mais assustador. O estabelecimento do sistema de campos pelo qual tantos morreram torna ele um membro essencial do círculo próximo de Hitler. Mas apesar do terrível legado que deixou, sua época como líder da SS terminou subitamente em maio de 1945. Quando os aliados marcharam pela Alemanha, Himmler tentou se esconder, mas foi pego em um posto de controle. Dentro da cadeia, engoliu uma cápsula de cianeto escondida e morreu. O que eu quero fazer agora é chegar a uma conclusão sobre onde o Himmler se encaixa na corrente nazista do mal. Anthony, o que você acha? O que diferencia o mal nazista é o genocídio, o terror e as ondas de extermínio. Himmler foi responsável pelos 3. Foi o número 2. Guy? Eu concordo totalmente. Ele tem que ser o número 2. Nada disso teria ocorrido sem ele. Matt? Não sei se a psicologia pode analisar esse caso, mas pela história eu concordo. Número 2. Com base no que eu vivenciei nessa história na Alemanha e na conversa que a gente teve, eu vou concordar com vocês. Para mim foi o número 2 e desse modo ele é o Ás de Copas. Atrás apenas de Hitler, Heinrich Himmler foi a mente criminosa por trás do genocídio nazista. Pelo horror indescritível que ele lançou sobre a Europa, Himmler supera todos os concorrentes no Hitler e sua corrente do mal.